Olá, meus companheiros do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Mais uma vez, estamos juntos, em pensamento, em corações, para mais um estudo do nosso livro, Caminho, Verdade e Vida. Mas antes de iniciarmos, vamos aos nossos agradecimentos, como sempre. Então, vamos procurando serenar os nossos corações e, unidos em pensamentos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, pela oportunidade de estarmos unidos falando sobre os seus ensinos, que possamos, Jesus amado, trilhar os seus passos, seguir o teu caminho de amor, de luz e de paz. Que possamos compreender, que possamos praticar os teus ensinos, segundo nos ensinaste. Rogamos, Mestre amado, esteja conosco em nossa vida e em nossos caminhos. Que assim seja. Muito bem, caríssimos. Depois do nosso agradecimento, nós vamos fazer uma breve solicitação aos amigos, aos companheiros que assistem o canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, para que divulguem as nossas mídias, o estudo dos livros, para que mais pessoas possam ter acesso. Também compartilhem, coloquem lá a ativação do sininho para receberem as nossos vídeos aí em seu canal, ok? Então, pessoal, hoje a nossa lição do Caminho, Verdade e Vida é a de número 128. A epígrafe, ela foi retirada de Mateus, do capítulo 17, do versículo 9. Então, vamos lá. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, o título dessa nossa lição é Dádivas Espirituais. Então, aqui em Mateus, né, quando Jesus pede que não se diga a ninguém o que eles viram ali naquele instante que a gente sabe que foi a transfiguração de Jesus, para que eles não contem para ninguém, né? Que é o que está dizendo aqui. Aliás, Jesus ordena, não é para dizer absolutamente nada para ninguém do que foi visto. Então, vamos à nossa lição. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem lo exemplifica. Então, quando Jesus fala que não comenteis o que vocês viram, não é que Jesus está dizendo que aquilo é uma coisa que nunca seria comentado, como nós vamos ver para frente, mas que naquele momento as pessoas não entenderiam, né? O que eles estavam ali presenciando. Então, ele ainda diz para nós aqui, Emmanuel, se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior nos atos da vida espiritual. Então, nós sabemos que os trabalhadores das casas espíritas sempre têm a recomendação para que os comentários a respeito das manifestações não saiam de dentro da Câmara de Trabalho. E por que isso? Para que esses comentários a respeito das comunicações não sejam interpretados de forma errônea.
porque nem mesmo os trabalhadores sabem de todo o contexto daquela manifestação, não é? Então, por que nós iremos comentar algo que nós não temos conhecimento profundo daquela questão, do que esteve, né? Todo aquele contexto que trouxe aquela comunicação. Mesmo porque não haja, para que não haja julgamentos, para que não haja partidos mesmo, esse está errado, coitado do espírito, ele encarnado é isso. Então, para que não haja julgamentos também de nossa parte, porque julgamentos são de nossa responsabilidade. Com o mesmo tanto que medirdes, serei medidos, né? Então, nós precisamos ter sempre cuidado com as coisas que a gente vê, ouve e que não deveríamos comentar. Quando eu estava lendo aqui esse texto, eu me lembrei daqueles três macaquinhos, né, que tem até as imagens, né? Um com a mão nos ouvidos, outro com a mão nos olhos e outro com a mão na boca. E que a tradução, né, que isso é de uma filosofia budista, não ouço o mal, não vejo o mal e não falo o mal. Então, vejam só, é o que nós deveríamos fazer. Tudo aquilo que nós vemos, seja de nossa compreensão ou não, deveríamos guardar conosco, e se formos comentar somente a título educativo, com quem vai entender, compreender e poder nos auxiliar na interpretação daquilo. Mas muitas vezes, como nós gostamos muito do sobrenatural, vamos fazendo comentários e somos responsáveis por eles. Então, a recomendação de Jesus: não fale enquanto não for esclarecido, enquanto não tiver como se compreender aquela situação. Então, vamos continuar. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém comenteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, por que Jesus faz essa recomendação, né? Jesus se transfigura no Monte Tabor e ele está acompanhado de Elias e de Moisés nessa transfiguração. Então, ele leva com ele até o Monte Tabor Tiago, Pedro e João. Por que esses três? Por que não ele leva os outros? Judas, Tomé, Tiago menor. Por que não? Por que Tiago maior, Pedro e João? Porque eles eram grandes doadores de ectoplasma, né? Então, Jesus escolheu esses três para que auxiliassem. E na narrativa, né, desse acontecimento, é contado que os três estavam mais ou menos adormecidos, porque eles estavam doando o ectoplasma para materialização. A gente sabe que em materialização precisa de ter médium doadores de ectoplasma, o que é raro hoje, porque nós não temos mais a necessidade de ver para crer. Mas na época de Jesus houve esse feito, esse acontecimento, não só para que Tiago, Pedro e João fossem testemunhas oculares, que depois deles terem despertados do transe para a doação do ectoplasma, eles puderam visualizar Jesus em uma túnica resplandecente, Moisés e Elias. Porque nós sabemos que Jesus, ele não estava sozinho na sua missão, no seu messianato, nem na formação do planeta Terra. Uma pleiade de espíritos superiores estava com ele nessa tarefa árdua, da qual ele se propôs a vir fazer, para que nós tivéssemos uma evolução mais rápida, uma evolução moral, que ainda hoje estamos patinando para conseguir, pelo menos, entender, quiçá praticar todos os ensinos de Jesus, né?
Mas Jesus, ele recomenda para que enquanto os homens não tenham condições de compreender aquela transfiguração e a materialização de Elias e de Moisés, que os três não comentassem, somente após ele mesmo ter voltado em corpo espiritual, semi-materializado, muitas vezes materializado, para que todos os discípulos pudessem ver, tocar. E ele conviveu com eles por mais de 40 dias, e não só nessa ocasião, em outras ocasiões também, Jesus se fez presente em corpo perispiritual praticamente materializado. Então vamos continuar aqui. O mestre não determinou a mentira. Entretanto, aconselhou que guardassem a verdade para ocasião oportuna. Jesus, em muitas ocasiões, fala assim para nós: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós temos condições de compreender a verdade, essa verdade vem até nós. Mas nós precisamos ter condições de compreender. Porque uma verdade nos dita muitas vezes pode ser que atrapalhe a nossa evolução. Eu já contei várias vezes aqui a história que está no livro Jesus no Lar, A Luz da Verdade, mas eu vou repetir essa história aqui, tá? Eu vou fazer a repetição dessa história. Então, no livro Jesus no Lar, se eu não me engano, é a lição 125, tem o título A Luz da Verdade. Então, a gente sabe que esse livro Jesus no Lar é quando os discípulos se reuniam com Jesus para tirarem suas dúvidas e para fazer o evangelho na casa de um deles. Então, eles reunidos, houve a pergunta a Jesus: o que é a verdade absoluta? E Jesus responde: a verdade absoluta é a luz verdadeira, a luz absoluta. Então, para entendimento, ele vai contar para eles essa história. Em uma caverna muito escura, fétida, habitava uma criatura em estado lastimável. O seu corpo era coberto por chagas. E essas chagas exalavam um odor pútrido. E essa criatura vivia nessa situação a rogar e a lamentar ao Criador a sua situação. Então, um dia, o Criador lhe envia a fé. Então, a fé chega até o coração dessa criatura e desperta valores para que ele se fortaleça. Então, a criatura, ela se fortalece, ela se resigna, mas dali a pouco tempo ela volta novamente a clamar pelo Criador da sua situação difícil. E chora, implora, e o Criador lhe envia a esperança. A esperança chega de mansinho, como se fosse uma mãe caridosa, carinhosa, e o coloca em seus braços e diz para que ele tenha confiança no Pai, que aquela situação vai passar, que ele precisa esperar com resignação, e tudo isso se passa. Então, essa criatura se sentiu mais fortalecida com a visita da esperança, e ele até ficou durante um certo tempo esperançoso de que aquela situação iria ter um término. Mas depois de um certo tempo, ele esquece a esperança e volta a clamar, volta a bravejar, a cometer até heresias, a questionar o Criador. Então, o Criador, em último caso, lhe envia a luz da verdade. Quando a luz da verdade chega, clareando todo aquele ambiente escuro,
a criatura percebe que aquela situação que ele vivia era provocada por ele mesmo, que aquela escuridão, ela partia do seu coração, e que aquele cheiro nauseabundo que tinha dentro dessa caverna onde ele habitava era proveniente das suas feridas pestilentas que ele mesmo alimentava. Quando a criatura se vê frente a frente com essa realidade, sai correndo, vai procurar uma outra furna escura, onde ele possa continuar com a sua lamentação. Então, assim somos nós. Deus nos envia as ferramentas para que a gente tenha consolação. Então, muitas vezes, nós nos consolamos, depois desconsolamos, cremos, descremos, queremos continuar, mas damos passos atrás. Então, assim somos nós. Não estamos ainda preparados para a luz da verdade, que é o que Jesus recomenda aqui, que os seus discípulos não contem a transfiguração, porque chocaria e não seria dado crédito àquela manifestação. Então, vamos continuar aqui. Cada situação reclama certa cota de conhecimento, com certeza, porque se eu desconheço um fato, como é que eu vou poder analisar, julgar? Isso acontece muito conosco. Nós julgamos muito sem saber dos fatos reais, de como aconteceu e o porquê. Como eu disse no começo, né, da nossa leitura, nós, dentro da casa espírita, não devemos falar o que acontece nas comunicações, porque nós não sabemos na íntegra a história que liga o obsessor ao obsediado. Então, nós não devemos nem julgar e nem comentar, porque nós precisaríamos conhecer na íntegra a história de todos. E ali nós só podemos e devemos auxiliar, emitindo o melhor que tivermos em nós, para que aquela situação se resolva e melhore para os dois lados. Continuando. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas? Perdão. A gente sabe que Jesus enfrentava ali, dentro do Sinédrio, ali em Jerusalém, muitos opositores, por questões de poder, por questões financeiras, por questões materiais e políticas. E se essa visão fosse divulgada, provavelmente seria antecipada, né, a crucificação de Jesus. E Jesus sabia qual seria o tempo certo de terminar aquele messianato e se deixar imolar como um cordeiro, como está nas Escrituras. Na Santa Ceia, ele mesmo sabia e ele já dizia, disse a Pedro, você vai me negar 3 vezes. E disse, um de vocês há de me trair. E ele olha para Judas e ele sabia. Porque, gente, como Jesus não ia saber de toda a sua missão se ele é o governador planetário? Se ele que fez a organização do planeta. Está lá no Caminho da Luz para a gente poder estudar, né? Então, Jesus sabia de todas essas coisas. E essa recomendação de Jesus, não diga até que estejam amadurecidos para compreender. E muitas vezes, mesmo amadurecidos para uma compreensão, nós rejeitamos, como é o caso da história do livro Jesus no Lar, não é? A Luz da Verdade. Se Deus, nosso Pai, nos envia determinado desafio, é porque nós temos condições de vencer. Mas, às vezes, a nossa preguiça, o nosso comodismo,
não nos deixa abraçarmos aquele desafio, vencermos aquele desafio. Porque toda modificação, ela requer esforço. Se eu tenho um móvel pesado dentro da minha casa, e eu sei que eu preciso fazer uma higienização embaixo daquele móvel, e para isso eu preciso arrastar aquele móvel, o que que acontece? Eu vou dizer no meu caso, da minha idade, né? Se eu for fazer isso sozinha, no dia seguinte ou no mesmo dia eu não ando, porque a coluna não vai, eu não tenho mais essa força, a força da juventude. Então eu vou precisar de ajuda para fazer essa higienização. Então, muitas vezes, nós estamos nessa situação. Deus, nosso Pai, nos envia algo para que a gente veja, perceba, mas requer esforço. E muitas vezes requer ajuda de terceiros para a compreensão, para que a gente possa fazer a nossa higienização interior, a nossa limpeza, né? Limpeza não, porque a gente não está sujo por dentro. A gente tem algumas coisas a serem trabalhadas, não é verdade? Então, muitas vezes nós precisamos de ajuda, não só da ajuda espiritual, como também da ajuda de um profissional da área da saúde mental, para que a gente entenda e compreenda. Se nós não necessitássemos, não existiriam profissionais para nos auxiliar, não é verdade? Então, vamos lá. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Cada um de nós vai escolher o caminho para o nosso aperfeiçoamento. Então, não é porque eu não seja espírita que eu não tenha um caminho evolutivo. Existem vários caminhos para se chegar a Deus. Mas Jesus recomenda a prática da caridade, o amor, a humildade, a benevolência, amar ao próximo como a si mesmo, fazer para o outro tudo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Aí não precisa ter nenhum tipo, precisa ter religiosidade e não religião, né? Religião é convenção dos homens. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam, na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateies o que a esfera mais alta te concedeu. Então, aquele aprendizado que o plano espiritual nos mostrou, trouxe à tona para nós, não é somente para educar os outros. Em primeiro lugar, é para nós. Existe um ditado árabe que diz que os nossos ouvidos são os ouvidos que estão mais próximos dos nossos lábios. Então, quando nós falamos, em primeiro lugar é para nós que estamos falando. Então, se Deus nosso Pai nos concedeu algum tipo de visão, um vislumbre, através de emancipação, através de uma vivência mediúnica, em primeiro lugar é para nós. Não somente para educar os outros. E nós precisamos ter muito cuidado em passar isso para as outras pessoas, porque muitas vezes podem achar que é uma questão de vaidade, que é uma questão de eu querer ser melhor que o outro, de me sobressair perante a maioria e não dar crédito a uma vivência que seria proveitosa, porque geralmente a humildade está ainda distante de nós, né? Ainda não somos os bem-aventurados, os pobres de espírito. Ainda o nosso espírito não tem a pobreza da humildade. Vamos lá.
Entretanto, a dádiva, as incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista do céu é realização intransferível. A lição é para nós. Essa lição é para nós mesmos, para que a gente aprenda a analisar, a pensar o porquê que aquela lição veio até nós. E geralmente, né, quando a gente vai a uma palestra, eu gosto muito de assistir palestra, eu vou muito a palestras, uma vez por semana. Semana que tem 2 vezes que eu vou a palestras públicas, em casa espírita. Então, geralmente a gente pensa assim, ai, se fulano estivesse aqui, essa palestra é para ele. Não, é para nós. E muitas vezes, aquele assistido chega assim para nós e diz, nossa, essa palestra foi toda para mim. Porque nada é perdido, né? Se aquela palestra não serviu para um, serviu para outro, mas sempre tem algo que serve para nós. Sempre tem algo que serve e que está na medida certa para que a gente abra os nossos olhos. Não somente em palestras, na vivência do nosso dia a dia, nas coisas que a gente vê, assim que a gente abre os nossos olhos, na nossa emancipação, quando nós sonhamos, o que é que nós temos sonhado? O que é que está vendo conosco enquanto dormimos? Será que não traz alguma mensagem ao despertar? Geralmente traz sim. Mensagem de reforma, de perdão, de higienização interior, né? Para que a gente perceba a luz da verdade. E que para a gente, muitas vezes também, retém essa verdade por algum tempo até que o outro esteja pronto a ouvi-la. Vão dizer para mim que eu sou vaidosa, orgulhosa, prepotente. Eu viro bicho, né? Mas se com educação, com sutileza, alguém me presenteia com um livro que fala sobre essas questões e que eu vou me colocar naquela situação e eu vou pensar sobre essas questões. Então, veja só, eu não vou estar agredindo através de palavras, mas eu sutilmente vou oferecer uma leitura, vou convidar a uma palestra, vou convidar a uma casa espírita, mas isso quando nós temos condições já de nos perceber e de guardar para nós, não somente como um tesouro dentro do nosso coração, mas como uma higienização, limpar o nosso interior dessas questões, primeiro, para depois expor para o outro, né? Em primeiro lugar estou eu. A nossa evolução ela é individual. Então, gente, há algum tempo, né, eu ganhei uma coleção de livros, de contos de fada, dos irmãos Grimm, que são fantásticos. Se não me engano, são 8 livros. São vários contos de fadas. Todos esses contos de fadas têm lições morais. Embora eles sejam contos para a infância, eles são contos para a educação do ser. Então, quando a gente fala em conto de fada, a gente precisa analisar, né? Analisar. Nós sempre usamos as histórias, né, para ilustrar, né, aquilo que a gente tem dentro de nós e que tem dificuldade de colocar para fora, né, de trazer à luz para nós mesmos, reconhecermos aquilo que nós precisamos trazer à luz. Porque a lição de Jesus hoje, ela nos diz que nós precisamos desse tempo para deixar que essa luz saia. Então, eu preciso primeiro ter essa luz em mim, ter esse trabalho de iluminação interior,
para compreender, como foi o caso dos 3 discípulos, compreender a transfiguração, compreender o porquê, qual a finalidade, através da minha iluminação, para mim, em primeiro lugar, para depois colocar para os outros, né? E nesses contos de fada, que nós deveríamos analisar em profundidade, a gente vai ver muitos ensinos de todas as deficiências que nós temos em nós e precisamos trabalhar. Um dos livros fantásticos, que é de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, ele tem uma colocação que a gente vê sempre por aí, o pessoal está sempre falando, né? Tudo aquilo que eu necessito é invisível aos olhos, porque são do coração, são dos sentimentos, né? E nós vamos ter também o Chapeuzinho Vermelho, né? A história do lobo que vai agredir, da vovó que vai ser engolida. Qual é a representação disso tudo? Tudo tem um sentido, mas a gente precisa descobrir esse sentido primeiro, antes de divulgar, antes de falar, senão se torna apenas uma história infantil. Se torna somente um conto de fada, algo de sobrenatural, porque nós não vamos ter maturidade para explicar o fenômeno ocorrido, que é o que Jesus recomenda aqui na nossa lição. Pedro, Tiago e João, não é você mentir sobre aquele fato, é você omitir por um tempo para que aquilo não seja banalizado, porque não foi entendido, não foi compreendido. Por isso que Jesus usava nas parábolas todos os hábitos das pessoas ali, presentes, próximos a ele, usava essas ferramentas para que o povo pudesse compreender. E até hoje nós temos dificuldade na compreensão porque nós não sabemos fazer a interpretação, como Jesus recomenda. Então nós precisamos primeiro amadurecer, entender, compreender, para depois tentar colocar, né? Então, na nossa lição de hoje, nas dádivas espirituais que nos são dadas, essas dádivas são dadas ao espírito imortal individualizado. Primeiro lugar é para mim, para eu entender, para eu compreender, para depois, se houver necessidade, eu poder compartilhar. Caríssimos, hoje vamos ficar por aqui, agradecendo muito a presença de vocês, agradecendo os compartilhamentos, a divulgação do canal, do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, e peço que vocês continuem nessa divulgação, ajudando ao nosso canal e a divulgação da doutrina espírita. Caríssimos, que Jesus nos ampare e nos ilumine, que possamos seguir os seus passos luminosos, hoje e sempre, e que possamos trilhar de braços dados com o Mestre, durante toda a nossa existência. Graças a Deus. Fiquem todos na paz de Deus.